Eu fui a 2 de dezembro de 1964. Sem família em França, fui sozinha, estava a fazer os 18 anos, fui como turista, mas tenho uma boa história, porque assim fui de comboio, na altura não era... Havia sim as passagens de avião, mas na altura era de comboio, de comboio. Eu fui de comboio e quando cheguei a Vilar Formoso, haviam aqueles barrigudos de fato cinzento a pedir os passaportes, iam lá muitos não tinham passaportes, não é? E homens com garrafõezinhos de vinho e aquelas coisas todas com comida, e eles levavam aquilo tudo, mandavam-nos lá para fora. Impressionante, eu fiquei toda a vida com isto gravado. O meu passaporte foi retirado também, mas depois devolveram, porque eu tinha um familiar a trabalhar no Convento do Carmo. Portanto, estava coisas de Estado e já tinha pedido para aquela pessoa seguir. Mas recordo que foi assim, foi uma tristeza ver aqueles homens que já não seguiram de viagem. Muitos homens já não foram de viagem e tinham passaporte, porque os barrigudos, como eles chamam, eram da PID, muitos da PID, não é? E eram todos bem, bem fortinhos e com umas grandes barrigas, ficavam ali. Isto ficou-nos muito marcado, a mim ficou muito marcado. Não tinha lá familiares. Antes de partir, abracei a minha mãe e o meu pai, e o meu pai meteu uma mão assim no ombro e disse: estás a chorar porquê? Porque eu vou deixar os pais aqui. Quem é que te mandou ir? Alguém, mas assim com uma posição. Olha, foi porque eu entendi, os meus pais tinham comprado uma fazenda grande e o meu quarto era em frente ao quarto deles e eu ouvi o meu pai dizer para a minha mãe, ver se nós conseguimos pagar juros, que eles tinham pedido dinheiro emprestado, com isto que vamos vender e aquilo que vamos vender. O meu pai tinha muitos terrenos. E eu pensei, vou para a França, que em França, claro, na altura, o franco era 7 vezes mais que cá. O câmbio era, se eu cá não trabalhava, eu andei a aprender a bordar e a costura na Lourinhã antes de ir para a França. Era uma menina que fazia uma vidinha ok. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Endureci, mas foi por uma causa. E durante 10 anos, todo o meu salário foi enviado para os meus pais. Todo. E eu, para mim, se queria comprar uns sapatos, um casaco, qualquer coisa, era o sábado e o domingo, que tinha folga naqueles 2 dias, ia fazer horas extraordinárias, que eram bem pagas, não sei como é que é, mas para mim passou-se assim. E feliz da vida, sempre feliz da vida. Eu nunca disse aos meus pais que ia para lá para ganhar dinheiro para os ajudar a pagar a dívida. Nunca. E tenho irmãos meus, nós somos 6, que nem sabiam disso. Só um que tinha uma mercearia e que estava ali próximo da casa do meu pai, é que recebia as cartas e os vales, cor-de-rosa, com o dinheiro. O meu salário vinha direitinho cá e ele tinha que assinar, o carteiro deixava a carta, mas tinha que assinar como recebeu. E ele estava, este irmão e os sobrinhos, que a tia que mandou todos os meses aquele dinheirinho. 4 rapazes, eu e uma irmã. Essa irmã depois, mais tarde, foi também para lá. Antes de ir, tive que ir à polícia a dizer o porquê, o que é que eu ia fazer, tudo. Porque era muito estranho uma moça daquela, que não ia com os pais, não tinha lá familiar, e à Câmara Municipal. E o meu pai ia comigo, ia acompanhado comigo. Não tive dificuldade, apesar do meu pai estar com um empréstimo grande, que já pagava juros altíssimos de um senhor de Lisboa que se aproveitou para prestar o dinheiro, mas a juros altíssimos, e eu fui assim, sei lá, para mim foi muito bom. Eu integrei-me perfeitamente bem lá, aprendi o meu francês com uma rapidez enorme, porque por vezes falando com pessoas, estive em vários locais. Primeiro foi numa casa a trabalhar como empregada doméstica, mas tinha um menino de 5 anos que eu ia levar todos os dias à maternelle, à escola
a primária, não era a escola primária, é antes da escola primária. Então o menino agarrava-me pela mão, alô, alô, cette jeune fille, c'est une portugaise, elle travaille chez moi, elle s'appelle Luísa. Todos os dias, para lá, para cá, até chegar à escola. E eu, essa senhora também, a mãe desse menino, era uma pessoa espetacular, simples, muito simples, acolhedora, que eu às vezes digo cá, eu gostava tanto que os imigrantes que vêm, que fossem acolhidos, como eu fui acolhida em França, que eu também fui imigrante, não é? E quando eu às vezes queria conversar com ela qualquer coisa, e que ela me falava e eu não compreendia bem, eu dizia, répétez, madame, répétez, queria que ela repetisse. E ela repetia e eu logo ficava com aquela frase a dizer bem. E foi assim que eu aprendi o meu francês. Quando eu saí daquela casa para ir para outra, que depois nós queremos sempre ir para melhor, não é? Saí daquela casa, fui para uma escola de freiras. A escola de freiras aí ainda foi melhor, não é? Fazia à noite dormitório, era surveillante, e fazia dormitório à noite com as crianças porque tinha alunos internos e externos. E aí, a mesma coisa, eu fui sempre aperfeiçoando o meu francês, e aí já na escola, que trabalhei uns bons anos. Daí, eu namorava com o meu marido estava em Moçambique. Quando ele deixou Moçambique e que veio para cá, ele disse, isto não é vida assim. Mas antes de irmos, foi assim, vimos 4 ou 5 vezes, mas acho que foi amor à primeira vista. Nós já estamos há 58 anos casados e felizmente até o dia de hoje entendemos-nos bem. Não foi preciso grandes coisas, foi olhar e sentir que aquela pessoa, que as frases que ele me disse, ou eu a ele, que eram o que nós queríamos, todas as semanas. Mas o meu marido, para ler o que eu enviava, primeiro ia ao chefe, a carta não lhe chegava direitinho à mão. Era chamado, tem aqui uma carta, ele lia primeiro e depois é que passava ao meu marido. Depois, quando ele veio, pensámos então em casar, eu casei por procuração, eu lá no consulado português e ele cá, no registro civil. Para depois, casados, eu poder fazer uma carta de chamada para ele, já ir com trabalho, alojamento, isso tudo. E aí foi um bocadinho difícil, porque há muitas voltinhas a dar. Eu lá fiz isso com uma facilidade louca, mas ele cá, para adquirir o passaporte, o governo português e com o contrato de trabalho, um contrato de alojamento, tudo, já que envia para cá, não lhe passaram o passaporte para a França, foi Espanha, ida e volta, em letras bem vermelhas, Espanha, em todas as folhas. Espanha, ida e volta. Eu vim, casamos, depois aqui à igreja, e quando foi dias depois para regressarmos, o que é que eu fiz? Em vez de irmos de comboio, fomos de táxi, daqui, de Maceira, para o local exatamente onde eu estava a morar. E passámos de noite a Andaia, que era onde estava a polícia, que em princípio meu marido já não podia passar ali. Todo ele tremia. E eu dizia, Vítor, tem calma, porque eu tenho aqui que tu tens trabalho e tens... E como já era noite e estava muito frio, pediu os passaportes foram entregues, ele não chegou a abrir o do meu marido, contou as pessoas que estavam e ia andar. O homem descansou. Porque naqueles anos ainda, isto foi em 69, janeiro de 1969, era ainda anos, tudo muito reprimido ainda, tudo. Mas pronto, passou. Chegamos lá, fomos ao consulado de Rance e ficou logo com um passaporte novo, com validade para, contamos-lhe a história, ainda por cima, não é? Porque os imigrantes estão lá no consulado, mas sabem bem o que é isto. Depois de estarmos lá, como eu estava no colégio de freiras, eu já não podia ficar lá de noite, porque tinha o meu marido, não ia o meu marido ficar ali, e eu no outro lado, e não sei o que mais. Então pensámos arranjar outro trabalho. E logo em pouco tempo, vi no jornal, para um castelo, precisavam femme de chambre e maître d'hôtel. Ora, o meu marido toda a vida trabalhou aqui na hotelaria.
E eu, femme de chambre, também sabia o que era, é fazer camas, limpar o quarto e... Então candidatei-me àquilo. Assim que viram aquele casal português, não sei o que, não sei o que mais, foram logo contactar-nos. Mas aquilo foi num dia ou dois, foi rapidinho. Eu, quando cheguei, foi a Paris. Mas depois destes anos, depois de Paris, estive na escola de freiras em Amiens, que é dans la Somme, é vers le nord de França. Depois, quando precisamos, tinha que mudar de trabalho, porque não ia ficar na escola e o meu marido no outro lado. Viu-se o anúncio, a gente via o Figaro, viu-se onde era preciso, mudámos, pedimos a entrevista. A condessa chegou logo lá à casa no outro dia, pensei que ela ia pedir referências, isto e aquilo, não, estava tudo bem para ela, tinha da escola boas referências, não é preciso mais nada. Da escola Notre-Dame, tenho as boas referências, podem ir já amanhã trabalhar, um contrato de trabalho e foi rápido. Então eu fui falar com o senhor, onde ele já estava a trabalhar há uns dias, e o senhor disse, compreendeu a nossa situação e cancelou, que foi também magnífico, o senhor também foi impecável. Fomos trabalhar para o castelo e foi o resto da nossa vida no castelo. E só deixei o castelo porque o meu marido não tinha trabalho suficiente. Para ele era como estar aqui agora o resto da tarde até à noite, até à refeição, para servir 2 pessoas, o conde e a condessa. Porque os fins de semana que havia caçadas, iam os filhos, é o fim de semana, sábado e domingo. Os outros dias era servir 2 pessoas. Era um aqui e o outro lá ao fundo, uma correbeia de flores no meio, que era para eles não se verem muito um ao outro, e era assim. Eu fazia femme de chambre, mas era só o quarto do conde. Só o quarto e a roupinha do conde. Mas uma rapariga como eu, ou fazia malha, ou fazia tricô, ou fazia renda, arranjava as roupinhas dele, à tarde ia lá meter no quarto, só no outro dia é que lá ia outra vez. O meu marido não, andava-me sempre a dizer, eu não sou feliz aqui, temos que ir embora, temos que ir embora. E pronto, e foi assim que viemos. Mas eles diziam-nos, vocês vão a Portugal, se tiverem lá um mês, 2 ou 3 que queiram vir, venham para aqui, venham para aqui.